Olá, eu sou Karina Cassati, eu sou mãe de Marina e Gabriel, sou recreadora, turismóloga e estudante de pedagogia e dando continuidade, né, à disciplina que eu estou compartilhando com vocês, Sociedade, Sociedade Brasileira e Cidadania. Então, dando continuidade à disciplina, vamos lá. Moral versus ética. A resposta à pergunta: qual a conduta correta para o aprimoramento de nossa convivência coletiva? Acaba por abranger diferentes componentes da vida social, a organização política, as ciências e a moral. Por exemplo, exerce influências sobre a forma de se pensar a ética. A respeito dessa última variável mencionada, a moral, alguns esclarecimentos se fazem necessários e serão apresentados a seguir. Como podemos constatar na entrevista com o juiz sueco, a classificação de que algum comportamento seria moral ou imoral produz efeitos semelhantes. Desculpa, perdi aqui. Seria moral e imoral produz efeitos semelhantes aos da afirmação de que uma conduta seria ética ou antiética. Isso acontece porque esses dois termos são cotidianamente utilizados como se fossem conceitos equivalentes. E mesmo em obras clássicas de nosso campo de estudo, a qualificação moral é utilizada na apreciação do comportamento ético. Há que se reconhecer, entretanto, a existência de importantes diferenças entre esses conceitos, conforme estudaremos a seguir. Etimologicamente, a palavra moral deriva do termo latim moralis, cujo significado se aproxima do relativo aos costumes. Trata-se de um conjunto de normas que regulamenta a conduta dos indivíduos em sociedade, em conformidade com as tradições, referências educacionais e culturais e práticas rotineiras. Embora tanto a ética quanto a moral busquem a orientação do que é certo e errado no agir humano, a ética pressupõe que essa qualificação é resultado de uma elaboração baseada na coletividade, que ultrapassa os indivíduos considerados isoladamente. Não há, portanto, uma ética individual. A moral, por sua vez, fundamenta sua apreciação na razão e consciências pessoais, ainda que considerando as repercussões e influências sociais desse ato. Assim, a moral pode apresentar uma maior diversidade, uma vez que reflete condutas, práticas e desejos que variam para cada indivíduo, tempo e local da ação. Já a ética se ocupa da sistematização da moralidade, objeto do seu estudo, apresentando, portanto, princípios e regras relativamente mais amplos e duradouros. Essas diferenças possibilitam, inclusive, a divergência entre enquadramentos éticos e morais. Haja vista que uma convenção moralmente aceita em uma sociedade específica pode não satisfazer uma reflexão ética, por não se adequar a princípios gerais do que seria bom, justo ou correto. Nesse mesmo sentido, é comum que grupos distintos de indivíduos, ainda que compondo uma mesma coletividade, seja ela um país, uma cidade ou até mesmo uma classe de estudantes universitários, tenham comportamentos orientados por padrões diferentes daquilo que consideram moralmente aceitável, uma vez que os costumes, tabus e vontades incorporados por cada um deles diferem entre si. Quando tratamos da ética, entretanto, isso não acontece, já que as concepções morais serão interpretadas para que se identifiquem padrões éticos aplicáveis a todos. É ao vivo, né, gente? Olha lá. O Gabriel está gritando lá no fundo, me desconcentrou. E eu relembrando, para quem está vendo só esse vídeo e não viu os outros anteriores, eu não tenho intenção nenhuma de dar aula, tá? Eu estou lendo a disciplina,
Eu estou compartilhando o conteúdo das disciplinas que eu estou estudando. Tá? Então, é só para quem não tem acesso e que tem interesse no assunto. Eu peço compreensão também em relação ao Gabriel, porque é a minha realidade, a minha vida. Meu filho é uma criança com síndrome de Down, autismo e deficiência intelectual, né? Porque é da síndrome de Down, e ele teve um AVC isquêmico. Então, eu não vou tirar ele da sala, eu não vou me incomodar com as interrupções dele, porque faz parte da minha realidade, do meu estudo com ele, e é para ele, tá? Então, vamos lá. Só que me desconcentrou. Continuando. A problematização de aspectos da vida social que, por vezes, são equivocadamente equiparados à ética não acontece apenas com a moral, já que, frequentemente, a religião é aplicada em situações que exigiriam uma análise ética. De imediato, podemos identificar a origem de tais confusões no fato de que tanto a ética quanto a religião exercem a função de prescrever regras de conduta e postura apropriadas aos indivíduos. Adicionalmente, observa-se nas esferas éticas e religiosas a existência de conceitos opostos utilizados como referência à ação humana. Bem, mal, certo e errado, por exemplo, são parâmetros utilizados nos dois domínios aqui apreciados. Apesar de tais aproximações, a ética e a religião apresentam divergências que justificam sua distinção em campos do saber autônomos. Primeiramente, como vimos, o pensar ético é eminentemente irracional, determinado por processos lógicos inteligíveis, enquanto a compreensão religiosa, em seus mais diversos credos, apresenta forte componente dogmático, valendo-se de liturgias, mandamentos e cralizações, que transcendem os limites e temas puramente racionais. Ainda, a fundamentação ética, com base nessa racionalidade compartilhada por todos os seres humanos, busca regramentos aplicáveis a toda a coletividade, em um processo que difere da pluralidade religiosa que podemos constatar na sociedade. Exemplificando, ética e religião. Lendo o trecho abaixo, vemos, reparamos no argumento de Dalai Lama, líder religioso do budismo tibetano, aproxima-se do que estudamos nessa aula. É por isso que digo que no século XXI precisamos de uma nova ética que vá mais além de todas as religiões. Refiro-me a uma ética secular que seja útil e prática para mais de 1.000 milhões de ateus e um número cada vez maior de agnósticos. A nossa espiritualidade humana básica é mais fundamental do que a religião. Estou convencido de que as pessoas podem viver sem religião, mas não podem viver sem valores internos, sem ética. A diferença entre a ética e a religião é semelhante à diferença entre a água e o chá. A ética e os valores internos, baseados no contexto religioso, são mais como chá. O chá que bebemos consiste em grande parte em água, mas também contém outros ingredientes, tais como folhas de chá, especiarias, talvez um pouco de açúcar e, pelo menos no Tibete, até mesmo uma pitada de sal. Isso torna-o mais saboroso e nutritivo, e é algo que queremos tomar todos os dias. Mas, independentemente de como o chá é preparado, o seu ingrediente principal é sempre a água. Podemos viver sem chá, mas não sem água. De igual modo, nascemos sem religião, mas não sem a necessidade básica de compaixão e também não sem água. Independentemente de pertencermos ou não a uma religião, todos nós temos uma ética elementar e humana em nós. Devemos cuidar e valorizar este fundamento ético comum. E a ética e não a religião que está enraizada é a ética e não a religião que está enraizada na natureza humana. Lama, 2017. Nada impede, obviamente, que haja componentes éticos inseridos nos preceitos de uma religião. Entretanto,
É de se esperar que outros mandamentos religiosos sejam diferentes dos procedimentos racionais defendidos pela ética. Em sentido inverso, constatamos que a ética não se vincula aos preceitos desse ou daquele credo religioso, sendo plenamente viável que um indivíduo ou uma sociedade desprovida de confissões religiosas se utilize dos campos do saber ético, uma vez que os dilemas que emergem em nosso cotidiano não são exclusivos de uma religiosidade específica. Exemplificando, Ética e Religião, parte 2. Agora leia o excerto redigido pelo Papa Francisco e perceba como a argumentação desenvolvida pelo chefe da Igreja Católica se vincula a alguns pontos elencados nesta aula. Adicionalmente, repare como há uma convergência lógica com a redação de Dalai Lama, trazida no segmento exemplificando o anterior. Como crentes, sentimos-nos próximos também de todos aqueles que, não se reconhecendo parte de qualquer tradição religiosa, buscam sinceramente a verdade, a bondade e a beleza, que para nós tem a sua máxima expressão e a sua fonte em Deus. Sentimos-los como preciosos aliados no compromisso pela defesa da dignidade humana, na construção de uma convivência pacífica entre os povos e na guarda da criação. Um espaço peculiar é o dos chamados novos aerópagos, como o átrio dos gentios, onde crentes e não crentes podem dialogar sobre os temas fundamentais da ética, da arte e da ciência, e sobre a busca da transcendência. Também este é um caminho de paz para o nosso mundo ferido. Francisco, 2013. Dilemas morais. Quando nos deparamos com uma situação em que nenhuma possibilidade de ação está livre de efeitos morais negativos, não existindo propriamente uma solução óbvia, inquestionável a ser tomada, ou quando a resposta preconizada pela lei, pela tradição ou por qualquer outra fonte de orientação de nosso comportamento parece se chocar com alguma convicção racional relevante para o nosso juízo, encontramos-nos diante de um dilema moral. Os dilemas morais evidenciam a complexidade no exercício de nossa liberdade de escolha, já que a existência de consequências negativas decorrentes de nossas decisões ou apreciação dos valores a serem preferidos em um caso concreto demandam o estabelecimento de certos critérios racionais, que podem não ser tão evidentes, como veremos nos exemplos a seguir. Imagine um médico legista que tem acesso aos corpos das vítimas de acidentes fatais. Preocupado com a baixa disponibilidade de órgãos para doação, o médico resolve, por conta própria e sem qualquer autorização formal, extrair dos finados os órgãos que permanecem funcionando, destinando-os à doação. A atitude do médico pode ser considerada correta? Se você acredita que sim, provavelmente fundamentou sua decisão no fato de que tal conduta apresenta efeitos positivos, na medida em que novas vidas poderão ser salvas a partir da doação. Essa justificativa se aproxima do raciocínio consequencialista que busca nos resultados finais de um ato sua validação. Esse critério de análise é representativo da filosofia utilitarista, que defende a maximização da utilidade ou da capacidade de produzir bem-estar e felicidade coletivos, algo que pode ser, inclusive, matematicamente quantificado pelo número de pessoas, intensidade ou duração envolvidos no benefício em questão, conforme argumentava Jeremy Bentham, 1748 a 1832, e John Stuart, 1806 a 1873. Se, em sentido oposto, você rejeita a conduta do médico, deve ser porque considera o ato de retirar os órgãos sem qualquer autorização prévia do falecido ou de seus familiares como sendo uma atitude por si só incorreta. Trata-se, nesse caso, de uma abordagem deontológica, que caracteriza a ação humana a partir de percepções principiológicas dos deveres e direitos existentes, relativizando suas consequências, à luz do que defendia Immanuel Kant, 1724 a 1804. Considere-se agora de férias em um país estrangeiro. Você repara que nesse estado é comum que crianças comecem a trabalhar desde idade
muito precoce. Ao classificar tal fato como algo incorreto, você provavelmente acredita que existem padrões mínimos de respeito à infância que devem ser observados no Brasil, no país onde você se encontra ou em qualquer outro lugar do mundo, sobre uma perspectiva universalista. Se, no entanto, você admite que existem particularidades culturais desse povo que justifiquem tal situação, é o enfoque relativista que se sobrepõe em seu raciocínio. Repare que os impasses citados não pretendem analisar todos os tipos de dilemas morais presentes em nossas vidas, tampouco esgotar as correntes e perspectivas filosóficas desenvolvidas para abordar tais problemas, mas, pelo contrário, ressaltar a pluralidade de situações em que não há respostas absolutas ou preconcebidas, algo que eleva a importância do estudo da ética em nosso desenvolvimento individual e coletivo. Em certo sentido, a emergência dessas questões é algo incontornável da vida humana, e a desatenção em relação aos dilemas apresentados tendem a ser ainda mais problemática do que as dúvidas por eles suscitadas, na medida em que sugere uma condição automatizada dos afazeres cotidianos, cujo efeito prático é a negação da própria liberdade. Reflita. Oi? Vem cá. Água? O que você quer? Vem cá, dá um oi. Vem cá, dá um oi. Fala oi. Tudo bem? Sim. Sim, tudo bem com você? Não. Olha pra lá. Manda um beijo. Então vai lá sentar. Você quer que ponha desenho pra você? Sim. Então, um segundinho pra gente terminar, pra gente refletir e continuar. Um segundo. Vem cá, Gabi. Gabriel, tá funcionando lá, meu filho. É só interrupção gratuita mesmo. Bom, para refletir, tá? O cidadão obediente. Era assim que as coisas eram. Era esta a nova lei do território, baseada na ordem do Führer. Vamos lá. O cidadão obediente. Era assim que as coisas eram. Era esta a nova lei do território, baseada na ordem do Führer. O que quer que ele, Eichmann, tenha feito, fez, até onde podia ver, como cidadão obediente às leis. Ele fez seu dever, conforme disse a polícia e a corte várias e várias vezes. Ele não apenas obedeceu ordens, ele também obedeceu à lei. Arendt, 2006, página 135. O trecho citado foi retirado do livro Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt. Nessa obra, a filósofa relata o julgamento de Adolf Eichmann, um tenente-coronel das forças nazistas alemãs que teve papel fundamental na organização dos campos de extermínio do Holocausto. Ao longo do livro, Eichmann nega que tenha agido com crueldade no processo que levou ao assassinato de milhões de judeus nas décadas de 1930 e 1940. Conforme se depreende do excerto, o tenente-coronel justificou sua conduta pela simples obediência a mandamentos superiores, como ordens de seus chefes e as leis vigentes naquele período, algo que, segundo ele, retiraria qualquer culpa de suas ações. Com base nos temas discutidos nesta aula, você diria que a obediência é sempre uma virtude? De um ponto de vista ético, como você analisa o argumento de Eichmann?